Muito obrigado pelos organizadores do Casa da Ciência por essa oportunidade para falar com vocês, para contar algumas coisas para vocês que para mim são muito interessantes. O título da minha palestra é Como Descobrir um Vírus Sem Descobrir. A primeira vez a descobrir aparece, a palavra é a descobrir, aparece entre aspas. Isso é proposital. Vou explicar no final porque aparece essas palavras entre aspas a primeira vez. E eu não vou falar sobre o vírus geralmente, mas eu vou falar alguns aspectos sobre o descobrimento do vírus HIV. Vou também falar sobre a importância das análises matemáticas para descobrir esse vírus de HIV. Todo mundo já sabe que existe um vírus HIV que é a causa da doença de AIDS. Todo mundo sabe isso ou não? Sim, sim. E agora eu vou começar com um pouquinho sobre a história do descobrimento do vírus do HIV. Eu vou começar no ano de 1981. E isso foi uma época antes do descobrimento do vírus HIV, antes de qualquer conhecimento sobre a doença de AIDS. Uma época antes de tudo isso. Pensando agora, esquece tudo que nós não agora sabemos sobre o HIV e o AIDS, mas isso foi numa época bem antes. Exatamente entre esses período de 2 anos, em março de 1979 e março de 1981, 8 médicos em 3 hospitais em Nova York, e esses 8 médicos diagnosticaram 8 pacientes masculinos com uma doença que chama sarcoma de Kaposi. Eu vou explicar logo o que é isso, e também com várias outras doenças. Todos os 8 pacientes foram diagnosticados com essa doença de sarcoma de Kaposi e outras doenças também. Mas o que chamou a atenção nesses pacientes? Esse trabalho foi depois, os resultados, foi depois publicado numa revista científica, um dos melhores no mundo, relacionado com coisas da saúde. E para divulgar os resultados do estudo nessa revista, tem que ter algumas coisas muito fora do padrão, muito não típico. Alguma coisa tem que chamar a atenção. Mas o que chamou a atenção nesses pacientes é o seguinte: a sarcoma de Kaposi é um tipo de câncer de pele. Todo mundo entende que é o câncer. Câncer é uma doença terrível, pode afetar os pulmões, pode afetar o estômago e também a pele. E sarcoma de Kaposi é um tipo de câncer de pele. E nos Estados Unidos é uma doença mais comum em homens da etnia europeia com mais de 60 anos da idade. Porém,
as idades dos 8 pacientes que eu mencionei anterior, no slide anterior, foram aqui. E olha, começando com 27 anos até 45 anos. Com certeza bem menor que 60 anos. E essa doença, o Kaposi da sarcoma, foi geralmente associado com idosos aposentados, mas esses homens foram bem jovens em comparação. Ninguém com idade de 32 vai aposentar, isso não existe. Por isso, esses pacientes, os aspectos desses pacientes chamam a atenção. As idades bem fora do padrão. Esse tipo de observação é muito importante para fazer descobrimentos nas ciências biomédicas. E parece que os números dos pacientes jovens eram acima do esperado. O que significa isso exatamente? De ter uma paciente com idade de 35 com essa Kaposi da sarcoma, isso não é impossível. Um pouquinho fora do padrão, mas não é bem fora do padrão. 2 pacientes com essa doença, ainda difícil de acreditar, mas é ainda possível. O problema é com 8 pacientes. 8 pacientes, tudo com idade menos que 60 anos. Isso é um monte de pacientes jovens e os números 8 é bem acima do esperado. Mas isso não é uma descrição muito exata. E para confirmar que os números dos casos de sarcoma de Kaposi foram acima do esperado, precisa de fazer uma análise da matemática, uma análise quantitativa. E como fazer essa análise? O método para fazer essa análise não é fácil, é bem complicado. Eu não vou explicar todos os detalhes, mas eu vou pegar alguns detalhes que são mais simples de explicar. E, na verdade, alguns detalhes sobre essa análise são possíveis de descrever só usando moeda e dado. E eu vou tentar de fazer isso. Mas para introduzir esses aspectos, nós vamos fazer um jogo eletrônico. Isso é um site onde existe a possibilidade de estudar um monte de moedas diferentes dos vários países do mundo. É possível de fazer um jogo utilizando esses países, um tipo de jogo eletrônico, e vou jogar essa moeda, e a moeda vai cair no chão, e tem 2 possibilidades. Vai aparecer uma cara em cima ou uma coroa. Tem mais uma possibilidade. Acho que não. A moeda tem só 2 lados, cada ou coroa. Eu posso pegar R$1 e jogar, vai cair no chão, e o lado em cima tem que ter cara ou coroa. Todo mundo concorda comigo? Sim. Então, tentamos de novo. Nossa internet está
Greve ou não? Isso é um coroa. Isso é um cara. De novo um coroa. E pode repetir disso muitas vezes. Ou tem uma outra possibilidade. Uma possibilidade é pegar já 10 moedas, cada um de R$1, e começar de novo. E agora, tem quantas vezes a cara? 6. E quantas vezes a coroa? 4. E geralmente, na moeda, não existe uma preferência para a cara ou coroa. Sim ou não? Tem duas possibilidades, cara ou coroa, mas existe uma preferência fazendo esse jogo com moedas para cara? Geralmente não. Não existe uma preferência. E agora, a próxima pergunta é o seguinte. Nós temos 10 moedas e tem para cada moeda duas possibilidades, cara ou coroa, e não existe uma preferência, cara ou coroa. E utilizando essa informação, 10 moedas, sem nenhuma preferência para cara ou coroa, e que é a expectativa para os números das caras e os números das coroas. 5 caras. Exatamente, 5 e 5. Mas aqui tem 5 e 5 ou não? Não. Vocês acham que tem uma dificuldade com essa página da web? Tentamos de novo para confirmar. Mudou ou não? Mudou, acho que mudou. Não. Não é bem visível, infelizmente. Mudou ou não? Mudou. 4 caras, 6 coroas. 4 caras. A primeira vez foi... agora tem 4 e 6. A primeira vez foi quanto? 6 e 4. E tentamos de novo. E agora tem, ou ainda o mesmo, não mudou. 4 e 6. 4 e 6. 4 e 6 de novo. 4 e 6 de novo. Mas alguém falou, é bem justificado, 5, 5. Não parece 5, 5. Nós vamos fazer uma prova aqui, tudo junto, para confirmar, para checar os resultados dessa página da web. Então, quantas pessoas têm uma moeda? Eu tenho. Tá ótimo. Tem suficiente pessoas. Fica com a moeda e, por favor, joga a moeda e fala para mim, cara ou coroa. Quantas pessoas com cara? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. E quantas pessoas com coroa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Foram 7. Por favor, mais uma vez de novo. Todo mundo fez? Sim. Quantas pessoas com cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com certeza mais que 8 isso é coroa. E quantas pessoas com coroa? 1, 2, 3, 4, 5. 8 plus 1 e agora 5. Mas com certeza os números não são os mesmos. Cara e coroa. Isso não aconteceu durante esse jogo na página da web e também não durante nossa prova aqui dentro dessa sala. Que é a explicação? Pois bem, geralmente a expectativa de 5 vezes cara e 5 vezes coroa é só uma expectativa. Mas no cada prova vai existir, pode existir um desvio, mas depois muitas provas vai aparecer com 5 e 5, mais ou menos. Vai ser uma medida das muitas provas. Mas na cada prova pode aparecer um desvio. E isso é exatamente o que aconteceu na tela e é exatamente o que aconteceu na nossa prova dentro dessa sala. Existe uma expectativa, mas também existe um desvio. É por isso tem números diferentes nessas duas provas, e por isso também foram os números diferentes lá na página da web. Para explicar isso de uma outra maneira, vou abrir uma outra página da web e agora nós vamos utilizar dados. E nós vamos fazer exatamente o mesmo jogo com 6 dados. E olha aqui, geralmente tem 6 possibilidades. Vamos supor que não existe qualquer tipo de preferência entre 1 e 6. 6 possibilidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas sem qualquer preferência. 1 é mais legal que 2, 3 ainda melhor e 6 é terrível. Sem qualquer preferência, o que é a expectativa com 6 dados? Quantas vezes 1, quantas vezes 2, quantas vezes 3? Com 6 dados, geralmente, cada um uma vez. Isso faz sentido na situação sem uma preferência para um lado em comparação com o outro. Todo mundo concorda com isso? Sim, é razoável. Mas olha aqui, tem 2 vezes o 5, não existe 1, não existe 2. Tentamos de novo. E agora tem o 1, mas agora tem 2 vezes e 4. É uma situação bem comparável com as caras e coroas. As expectativas
e o que aparece na página da web não são os mesmos. E por quê? As expectativas são só expectativas. Vai ser um desvio. Não vai ser exatamente 5 vezes cara, 5 vezes coroa. Pode ser um pouquinho mais cara, um pouquinho menos coroa. E a próxima vez, um pouquinho mais coroa, um pouquinho menos cara. Mas depois muitas provas, vai ser os números dos caras e coroas quase o mesmo, quase exatamente o mesmo. E isso é importante. Existe uma expectativa, um tipo de expectativa sem viés, mas existe também uma variação natural. Essa coisa aqui é um exemplo de variação natural. Aqui, por exemplo, tem de novo, aqui tem 3 vezes o 6, e não existe 1, e não existe 4, e não existe 1, não existe 5. Desculpa. Tem 2 vezes 4, tem um 5 e 6, e não existe 2 e não existe 3. E repetimos de novo, e tem sempre alguns aspectos um pouquinho diferentes. Mas geralmente não existe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cada vez. Isso não existe. Isso não existe na página da web, e isso não vai existir com dados que vocês podem comprar numa loja. A mensagem importante é que existe em todas essas situações uma expectativa e também um desvio. Os números não vão ser exatamente igual à expectativa, mas vai existir um desvio. E isso é importante, essa mensagem é importante nos estudos das doenças. Nos estudos das doenças, vai ser uma expectativa sobre os números das pessoas afetadas pela doença, e vai aparecer um desvio também. E a próxima pergunta é: que é o tamanho do desvio? O tamanho do desvio. E para fazer isso, eu criei, utilizando o computador, 2.000 moedas, e na nossa página da web eu utilizei só 10 moedas, mas utilizando o computador eu criei 2.000 moedas, e eu fiz esse jogo uma vez. A primeira vez foi mais ou menos lá. Isso aqui é os números das caras. Isso é aqui os números das caras, e geralmente com dois 2.000 moedas, os números dos caras vai ser mais ou menos quanto? Sem uma preferência para qualquer lado. 1.000. Mas isso significa que cada vez nesse jogo eletrônico que eu criei vai aparecer 1.000 caras? Não, isso é exatamente o que aconteceu aqui. Isso foi o primeiro resultado, 1, 2, 3, e não lembro exatamente, mas com certeza não foi 1.000. Foi um pouquinho diferente. E a próxima vez aparece aqui. Isso é o número, eu acho que 1.040. E a terceira vez
Isso foi 960, por exemplo. Sempre mudando, às vezes foi o número 1000, às vezes. Isso é o número 1000 aqui, e isso apareceu 9 vezes. Mas geralmente foram diferentes. Isso é exatamente o que aconteceu na página da web. Vai ser uma expectativa. A expectativa é 1000 caras, na situação sem qualquer preferência, mas vai aparecer um desvio. Isso é uma imagem sobre o desvio. Tem várias possibilidades entre 940 e 1400. Isso é o 1000. Alguns números, alguns valores, por exemplo, o 1000 apareceu 9 vezes. E por isso é 8, e 9 é mais ou menos lá, e esse 1000 é mais ou menos lá, e foram outros valores que aparecem 7 vezes, várias outras 5 vezes, e etc. Mas não existe só o valor do 1000, existe uma distribuição, um desvio. Às vezes mais que 1000, às vezes menos que 1000. Um valor que não aparece aqui é, por exemplo, 0. Por quê? Olha nas figuras, isso é 950, isso é 940, mas não existe 0. Por quê? O valor 0 não é excluído, mas uma moeda sem uma preferência para cara e coroa. Não é possível de fazer 2000 provas e nunca aparecer com uma única cara. Isso é difícil de acreditar. E também com uma cara sem preferência, com uma moeda sem preferência para cara e coroa, não é possível de fazer 2000 provas e pegar 2000 vezes cara. Isso é também totalmente fora do padrão, com uma moeda sem uma preferência. Tem duas possibilidades, cara e coroa, sem preferência. Não posso fazer 2000 provas e cada vez pegar só um dos dois. É por isso, o 1000 aparece aqui, mas o 2000 com certeza não, 1100 também não, 904 sim, 900 não, e 800 não, e 0 de jeito nenhum. E isso é um exemplo de variação natural, e isso existe nos estudos das doenças. Por exemplo, pensamos no outro exemplo, esquecemos a nossa cara e a nossa moeda. Os números dos pacientes com malária em Amazonas. E não é o mesmo número cada ano. Tem uma variação, às vezes é um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menor, mas existe um valor típico e existe uma variação natural. Esse tipo de variação natural que aparece nos números dos pacientes com malária em Amazonas é mais ou menos comparável com a variação natural dos números das caras numa prova utilizando moedas. E isso é uma moeda sem viés. A mensagem importante que eu já mencionei, que existe uma expectativa nessa situação 1000 vezes a cara, e existe uma variação natural. Olha aqui,
de novo, não foi só o valor do 1000, foi um pouquinho de desvio. E o que significa acima do esperado? Eu mencionei essa coisa de acima do esperado, é definido pela a expectativa junto com a variação natural. Lembra que eu já mencionei acima do esperado aqui. Os números dos casos de sarcoma de Kaposi foram acima do esperado. E aqui tem uma definição também de acima do esperado relacionado com moedas. Os números dos caras vai ser mais ou menos 1000. Tem uma variação natural e algum número mais, por exemplo, nessa situação. Por exemplo, 1300 é acima do esperado. E isto foi um jogo eletrônico sem um viés para cara ou coroa, sem qualquer viés. Eu posso criar utilizando o computador com moeda com viés. O que significa com viés? Com viés significa que vai aparecer criei uma moeda utilizando o computador com um viés, significa existe uma preferência para a cara. E eu fiz exatamente o mesmo, os resultados estão aqui. E para fazer uma comparação, é possível de juntar as duas figuras. Os resultados em vermelho foram as provas eletrônicas com uma moeda sem viés. Os resultados em verde foram as provas eletrônicas utilizando uma moeda com um viés. E os resultados são bem diferentes ou não? Então, mais ou quase duas figuras separadas. Isso é um exemplo, e isso é, na verdade, suficiente para ilustrar muitos aspectos dos estudos da doença. Por exemplo, existe o número dos pacientes típicos com uma variação, isso é uma moeda com um viés, ou sem um viés, desculpa, mas existe outro mecanismo, outro vírus e uma outra bactéria que vai causar mais doenças. E isso é comparável com uma moeda com um viés, e o resultado é os números dos caras, os números dos pacientes vai tipicamente aumentar. Os valores verdes são até 1100 e não existe nenhum valor vermelho com 1100. O valor maior de vermelho é mais ou menos 1050 e o valor maior verde é 1100. E isso é um método para explicar o efeito de um vírus ou uma bactéria. E como uma moeda com um viés vai aparecer mais vezes a cara, com um vírus vai aparecer mais pacientes com essa doença. E isso é um jogo eletrônico, mas é suficiente para explicar alguns aspectos muito importantes relacionados com as doenças.
E agora, voltando do exemplo do HIV, os números dos pacientes jovens eram acima do esperado. Utilizando exatamente este tipo de comparação, um pouquinho mais complicado, não é possível de fazer tudo só utilizando esse exemplo dos moedas, mais complicado, mas com muitos aspectos exatamente o mesmo. E a pergunta é, existe um novo mecanismo biológico? E sim, isso foi o vírus HIV, que foi identificado em 1983. Mas antes da identificação, 1981, foram realizados estudos baseados, eu mencionei aqui a palavra epidemiológicos, vou descrever isso, baseados em números dos pacientes, os números das mortes. E em 2008, o prêmio Nobel para a Medicina foi para os médicos Luc Montagnier e François Barré-Sinosi pela identificação do vírus HIV. E um outro médico com um papel muito importante no descobrimento do HIV foi também o médico Roberto Gallo. Mas antes do descobrimento, foi esta análise, os números dos pacientes jovens eram acima do esperado. A primeira dica de um novo vírus é acima do esperado, significa exatamente o mesmo acima de esperado nessa figura. E não é possível de entender todos os aspectos do HIV utilizando um jogo eletrônico como moeda, mas um aspecto é exatamente o mesmo, o conceito de acima do esperado. Aqui, os números em vermelho são o esperado, os símbolos em verde são acima, geralmente, acima dos números em vermelho. Tem valores, por exemplo, que 1050 não existe para qualquer estrela vermelha. As estrelas vermelhas param com 1040, existe valores do símbolo em verde 1050 até 1100. E isso é a significativa do acima do esperado. E isso foi bem importante para um dos primeiros dicas para sugerir a existência do vírus do HIV. E agora eu mencionei a palavra epidemiologia. Epidemiologia é um aspecto das ciências médicas que estuda o processo de saúde e doença, coletividade, mas analisando a distribuição e os fatores determinados das enfermidades. O que é a significância da distribuição? É exatamente isso. A expectativa, o desvio sem um novo vírus e em comparação com os números, que foram observados. Isso é um exemplo de uma distribuição, o padrão dos estrelas vermelhas. O estudo desse tipo de distribuição relacionado com os números dos pacientes com uma doença é exatamente a ciência da epidemiologia. E isso é uma ciência médica, mas também uma ciência quantitativa, utilizando o computador em vez do microscópio. Isso não é só minha opinião. E em 1990, muitos anos depois do descobrimento do HIV,
o diretor da OMS, todo mundo sabe que é OMS? A OMS é a Organização Mundial da Saúde. E isso é um tipo de super ministério da saúde. É o Ministério da Saúde para todos os países do mundo. E essa organização tem um diretor. E o diretor é como um super ministério da saúde, com um cargo para a saúde em todos os países do mundo. E ele falou, foi uma palestra bem longe, mas ele falou que, falando sobre o AIDS, a descobrimento, devemos lá a epidemiologia. Olhando na prevalência, várias outras coisas, a sarcoma de Kaposi, outras coisas que eu não vou mencionar aqui, mas o que ele falou, bem curto, foi o descobrimento do AIDS, devemos lá a epidemiologia, uma ciência quantitativa. O descobrimento de um vírus é geralmente um aspecto para os biólogos, olhando nas gotas do sangue, olhando nas pacientes, mas às vezes tem os aspectos quantitativos, os aspectos matemáticos, um papel muito importante. Eu não tenho um último slide para concluir, mas eu vou concluir dessa maneira. Esse aparelho aqui, não é somente um aparelho para olhar no Face, não é um aparelho somente para olhar nos sites da internet, mas isso é também um aparelho para descobrir o vírus. E isso é a minha mensagem principal. Esses tipos de análises quantitativos, utilizando as matemáticas, utilizando distribuições, tem um papel muito importante na medicina para agilizar o descobrimento dos vírus, das bactérias e várias outras coisas. Professor, Sim. uma pergunta. Sim. Geralmente quem vive na mata tem mais resistência com a malária? Não tenho um grande conhecimento, sobre a malária, mas geralmente na bacia amazônica tem uma taxa da malária bem maior que as outras áreas do Brasil. Santa Catarina, por exemplo. Isso é impossível de evitar por causa da presença dos mosquitos, e não é possível de matar todos os mosquitos. Mas já para ficar com o número dos pacientes de malária em bacia amazônica não muito elevado, isso já precisa um grande esforço para controlar os números dos pacientes. Professor, no caso o senhor falou muito da questão de valores esperados, né? Sim, sim. No caso de doenças, né, de estudos, né, como é que faz um valor esperado para um país é igual de outro país? Como é que é feita essa calibragem, vamos dizer, de valor esperado? Isso, eu acho que não existe um valor universal. Isso é mais ou menos o cargo do Ministério da Saúde. Mas muitos países utilizam, por exemplo, as sugestões da Organização Mundial da Saúde sobre os valores e expectativas. Por exemplo, segundo a sugestão da Organização Mundial da Saúde, a taxa dos nascimentos cesarianos tem que ter mais ou menos 15%. Nas algumas regiões no Brasil, a taxa é quase 80% ou mais.
Mas a expectativa é também baseado, por exemplo, o valor esperado é baseado nas expectativas dos anos anteriores. Porque no título estava como descobrir um vírus sem descobrir e a palavra descobrir estava entre aspas. A coisa na mente dos médicos, das mentes dos biológicos, esse tipo de análise utilizando matemática é uma sugestão, é não um descobrimento. O descobrimento é olha no microscópio. Já tem. Microscópio, desculpa. Já tem uma imagem desse vírus. E isso é um vírus bem diferente em comparação com os outros. Para os médicos e para os biólogos, isso chama descobrir. Por isso, a primeira vez eu coloquei descobrir entre aspas, porque isso foi utilizando a comparação com a moeda. A moeda com viés, a moeda sem viés, padrão diferente, provavelmente um outro fenômeno.